Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais uma noite de webinar do ciclo de webinars da Química UFGD. Na noite de hoje, estaremos com a palestra do professor Dr. Bruno Silva Leite, que terá como tema Aprendizagem Tecnológica Ativa, o modelo para o ensino com as tecnologias digitais e metodologias ativas. Falar um pouquinho do professor Bruno. O professor Bruno é professor de Química e de Tecnologias no ensino de Química na Universidade Federal Rural de Pernambuco. É licenciado em Química, mestre no ensino de Ciências e doutor em Química Computacional. Atualmente é coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede, Profiqui UFRPE. Também é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da UFRPE. Coordena os grupos de pesquisa LEUTEC, que é o Laboratório para Educação Ubíqua e Tecnológica no Ensino de Química, e IMPRAMEC, que é a Investigação de Práticas Metodológicas no Ensino de Química, do Diretório dos Grupos de Pesquisa CNPq. Ele é o pesquisador colaborador no Núcleo Semente. Atualmente faz parte da Diretoria de Comunicação da Sociedade Brasileira de Ensino de Química. Então, boa noite, professor Bruno. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente agradece muito por você ter aceitado e compartilhar um pouco da sua experiência, do seu trabalho com o nosso público aqui, principalmente para os nossos licenciandos em Química da UFGD. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos que estamos conosco aqui ao vivo, né, no YouTube, nesse ciclo de webinars. Agradeço o convite, né, para aqui falar de um tema que eu gosto muito, que é relacionado às tecnologias, né, com as metodologias ativas. Eu agradeço o convite e vamos conversar um pouquinho, né? A ideia aí, eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa aprendizagem tecnológica ativa, né? Então, antes disso, né, fazer uma propaganda com vocês aqui. Tem aqui, ó, o Laboratório de Educação Ubíqua e Tecnológica no Ensino de Química. É o laboratório que eu coordeno, o LEUTEC, né? Aqui é o meu e-mail, para quem quiser depois conversar, tirar dúvida. Só não pode mandar vídeos, mas pode mandar todas as informações, dúvidas, aí a gente pode conversar, né? Estou bastante aberto para isso, eu acho muito importante esse momento de diálogo. Bom, além disso, eu também gosto de fazer a propaganda educacional gratuita. E aí vocês estão vendo, esse é um livro que eu lancei em 2015, né, sobre tecnologias no ensino de química. É um dos primeiros livros exclusivos, né, direcionados, né, a tecnologias no ensino de química. A gente tem lá, tem disponível na Amazon, né, na própria editora Apres, com o primeiro livro, Livraria Cultura. Então, recomendo a vocês essa leitura aí neste livro. Além disso, outra propaganda aí que a gente vai fazendo é dos aplicativos do nosso grupo, lá do grupo LEUTEC. Então, temos o primeiro, que é o próprio LEUTEC. Se você for na Google Play e colocar LEUTEC, você vai achar fácil. E nós temos aí alguns aplicativos, né, que foram produzidos por alunos, por nossos alunos do grupo, né? Tem o Química Radioatividade, Química Termodinâmica, né? Tem o FOquímica, tem os Memoráveis Nobres da Química, fala um pouquinho sobre os vencedores da Química. Então, fica aí a sugestão para vocês, né, nesse período, lá em baixarem, podem digitar bit.ly/LEUTECapps, que você vai ter acesso diretamente aos aplicativos que estão disponíveis na Google Play. Mas vamos conversar sobre a aprendizagem tecnológica ativa, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da proposta desse modelo. E aí, um dos pontos que eu gosto de comentar é que não basta a aula ser chata, né? O professor tem que ser chato, o assunto tem que ser chato, tem que ser 2 aulas seguidas, e agora a aula é remota, né? A aula virtual. Imagina nossos alunos e nós, professores, como nos sentimos, né, nesse contexto. Então, diante disso, a gente vem de digamos, uma evolução, uma modificação, né, em algumas tendências e concepções pedagógicas, né, algumas matrizes.
E aí eu posso dizer para você, nós temos aí o ensino que nós chamamos de tradicional, a aula tradicional, que ela já tem um bom tempo, né, presente na sala de aula, a matriz pedagógica, metodológica escalonovista, né, que é a escola ativa, e que ela veio para contrapor justamente o que era considerado tradicional. Ela surge lá no século XIX, né, e vai até metade do século XX. Né, foi um movimento de revisão crítica. Né, ela criticava a sua antecessora, que é o ensino tradicional. E a ideia nessa escola nova é que o aluno, né, o lugar do aluno, é dentro do processo da aprendizagem. Né? Ele ali, né, o professor, ele não vai apenas ensinar, ele vai criar situações para que os alunos aprendam. Né? Então, essa é uma das ideias dentro dessa escola. Né? Além disso, né, ela tem a ideia da centralização do processo de aprendizagem nas necessidades dos alunos, né, a atenção à individualidade de cada estudante, a integração da aprendizagem escolar, né, com os conceitos sociais importantes, incentivava a reflexão, né, a observação e o pensamento crítico. Então, de uma forma geral, aí, a escola nova, né, a escola novista, né, ou escola ativa, que é centenária, ela traz essa ideia. E vieram outras também, como a libertadora, né, a pedagogia libertadora, né, que o ato educativo ele é um ato político, né? A tecnicista, né, a produção, a ideia do uso da tecnologia, né? Eu gosto muito de trabalhar com tecnologia, mas não gosto da metodologia, né, dessa matriz pedagógica, da pedagogia tecnicista, né? Porque ali transforma professores e alunos em meros executores. Eles executam apenas o que foi projetado por especialistas, vou colocar entre aspas, né, os especialistas, os entendedores, né, que produzem o material para o professor reproduzir com seus alunos. Então, ela sofreu muita crítica e sofre porque ainda existem algumas ações que buscam essa visão, né, essa pedagogia tecnicista. E a histórico-crítica é outra também, que está aí, que tem um foco na transmissão dos conteúdos científicos, né, mas ela busca né, ela parece pelo acesso ao conhecimento e a sua compreensão, que o aluno possa compreender, né, e tenha também um posicionamento dentro desse processo de ensino e aprendizagem, né. Na pedagogia histórico-crítica, ela tem que a educação escolar ela é valorizada, né, o papel do estudante, né, dentro da escola, é garantir que os conteúdos, né, possam permitir que esses alunos aprendam, compreendam e participem da sociedade de uma forma crítica. Isso aí é uma forma bem geral que a gente está comentando. E nisso, eu falo muito sobre, nós temos uma escola do século XIX, professor do século XX, o aluno do século XXI. Obviamente que isso não quer dizer que todas as escolas são do século XIX, nem todos os professores são do século XXI, e nem os alunos são do século XXI, XX ou XIX. É uma visão geral que nossas escolas, elas são projetadas, elas foram projetadas, né, para que os alunos ficassem lá enfileirados, né, naquelas cadeiras, para atender a necessidade do professor. Geralmente, o professor, né, fica num palanque, como se fosse o único detentor do conhecimento. Se você vê em alguma escola, ou até mesmo na universidade, algo parecido, ou seja, a gente ainda está na escola do século XIX, onde o professor é aquele detentor do conhecimento, só ele fala, só ele que traz o conteúdo. E aí, justifica falarmos, são escola do século XIX, porque essa era a prática do ensino, geralmente, né, de uma forma geral, lá no ensino tradicional, né, expositivo, o professor falava, o aluno recebia, né, uma educação bancária, digamos assim, o aluno estava lá ouvindo. Então, existe escola do século XIX, existe universidade, faculdade do século XIX. Não estou dizendo que ela é ruim, nem que ela é boa, mas só de uma forma, só esse formato, será que esse é o ideal? E aí você pode até perguntar, o que seria essa escola do século XXI? Eu vejo que a escola do século XXI é aquela que faz uso
dos diversos recursos que tem disponível. Se tem um livro, vamos usar o livro. Se temos lá lousa interativa, vamos usar a lousa interativa. Então, a escola do século XXI é aquela que faz uso dos diversos recursos, das diversas possibilidades para promover, para possibilitar a construção do conhecimento do aluno. E aí vamos para o professor. O professor do século XXI. A gente tem muitos professores, né, que gostam de escrever no quadro. Só usa o quadro. Será que é só o quadro? Será que para o professor ensinar ele só precisa do quadro? Só o quadro? Veja, eu estou enfatizando só. A ideia é que o professor, né, do século XXI, ele possa usar o quadro, o livro, o celular, o computador, internet, né, o campo, vamos sair da sala, vamos para o laboratório. Ou seja, aquele professor que faz uso de vários recursos. Então, a ideia aqui, quando a gente fala do professor do século XX, é aquele professor que só está trabalhando com uma única metodologia. Talvez você já deve ter escutado a história de um professor que usa sempre o mesmo slide naquela disciplina, ou o mesmo bloco de anotação, desde quando ele iniciou na universidade ou na escola. Faz 20 anos que o professor tal ainda usa aquele mesmo material. Eu já tive contato com professores que ensinaram meus pais e agora me ensinaram e eu com a mesma metodologia, o mesmo caderninho, com as mesmas anotações. Esse pode ser o professor do século XX. Mas e o professor do século XXI? É aquele que modifica, ele usa outros recursos. E aí vamos também na mesma linha. O aluno do século XXI. Às vezes, existe um grupo que fala, temos os nativos digitais, imigrantes digitais. Não temos nativos. Né? Ninguém nasce imerso na tecnologia. Existem várias pessoas, né, vários estudantes que nasceram depois da década de 90, né, que é quando o Prensky fala, os nascidos da década de 90 em diante são os nativos, porque eles já estão no mundo tecnológico. Temos muitas pessoas que nasceram no século XXI, né, no ano 2000, 2001, aí tem 15 anos, 16 anos, que não sabe manusear uma tecnologia. Você pode até achar, não, isso é conversa, não. Existem pessoas, existem estudantes que não têm acesso à tecnologia, não usam a tecnologia. Isso é bastante comum, infelizmente. Né? Então, a gente tem um aluno do século XXI. O que seria esse aluno do século XXI? É aquele que faz uso do celular, do tablet, do livro, do caderno. Ele faz uso dos recursos, dos diversos recursos que ele tem para aprender. Então, veja, tanto o professor como o aluno do século XXI são aqueles que fazem uso dos diversos meios, recursos que estão disponíveis. Da mesma forma, a escola, que proporciona esses recursos, esses materiais, né, para que possam ser utilizados. Então, aí de uma visão bem geral. E aí, se a gente pensa na tecnologia, e aí, como é que é a tecnologia na educação? A gente vem, usava-se a carta, que era uma tecnologia, né, para enviar para os estudantes, né, a apostila para o estudante aprender. Depois veio a TV, assistia na TV videoaulas, né, o rádio. Depois teve um computador, que podia usar o computador para estudar. E aí veio o celular, veio o tablet. As tecnologias, elas vêm sempre, né, vêm tendo uma presença na formação dos nossos alunos, né, de uma forma bem geral. Mas o que é que a gente percebe? Que, dentro desse contexto, as tecnologias nas escolas e nas universidades, elas precisam ser inseridas em 3 pilares, né? Considerando 3 pilares. O pilar da realidade, ou seja, hoje o professor não tem nenhum computador para usar, para fazer uma aula, né, para trabalhar, mas se um dia ele conseguir ter um computador, um celular, para que ele aplique, trabalhe com sua turma, ele possa estar capacitado. Então, a ideia o professor deve estar capacitado. A realidade dele, no momento, não permite ele usar a tecnologia, porque falta até cadeira na escola. Mas,
em um outro tempo, pode acontecer de ter essa tecnologia. E aí, será que ele vai estar preparado? Então, a gente tem que pensar na capacitação do professor. Outro ponto, o segundo pilar, que aí eu falo aqui, ó, é a adição. Pensar na tecnologia como uma adição e não como um substituto. A tecnologia vem para somar, não para tirar, para trocar, né? Vou botar agora um robô para ensinar. Às vezes a gente escuta essas conversas, né, que mencionam sobre o uso do robô agora, o robô deu aula, né? Enfim, a tecnologia ela deve vir para adicionar, para somar, não para substituir. E estratégia. Outro ponto que é importante no uso das tecnologias na educação é utilizar com estratégia. Não é apenas usar. A gente tem que pensar em estratégias para a utilização dessas tecnologias. E aí, para a gente ter uma noção, nossos professores, eles não são formados para o uso das tecnologias. Talvez você que está aí nos ouvindo tenha tido uma disciplina que fala sobre tecnologias no ensino de química. Mas, por exemplo, eu não tive. Tive colegas também que nunca tiveram. Conheço alunos que nunca tiveram uma disciplina sobre tecnologias no ensino de química. E aí, o relatório do Comitê Gestor da Internet, agora, desse ano, saiu em abril, o primeiro panorama, mostra aqui, ó, os professores eles se atualizaram ano passado, gente, 2019, tá? Sobre as tecnologias, sozinho, ó, vem aqui, ó, tá 93%. Os professores se capacitaram, se atualizaram usando tecnologia, né, sobre as tecnologias, sozinho. Com vídeos e tutoriais aí, ó, 81%. Aqui, ó, em 2015, ó, 58% desses professores eram de escola pública, capacitados usando vídeos. Já agora, em 2019, 80%. Veja que houve um aumento, um acréscimo bastante significativo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nossos professores, eles estão se atualizando em outros ambientes e não na universidade, né? Num local que poderia promover uma formação continuada, né? Uma formação também inicial, para que esses professores possam fazer uso das tecnologias. E aí também nós temos 82% desses professores utilizar a internet para fazer, para aprimorar seus conhecimentos. Isso no ano passado. Já parou para pensar, imaginar como vai ser esse ano com toda essa situação que ocorreu, né, da pandemia, de aulas virtuais, né? Eu não gosto de usar aula remota, porque remoto diz que está bem longe, né? Às vezes você está próximo, mas está usando o recurso virtual. Eu prefiro o termo, né, de ensino virtual. Vamos ter um ensino virtual. Não é online, porque existe característica, também não é AD, porque existem características específicas. E aí esse ensino virtual que está presente aí, ó, os professores no ano passado, 82%, e 51% fizeram em AD. Vamos ver esse ano, né, o ano que vem vai sair esse relatório também, que ele sai todo ano falando. A gente vai ter um aumento devido a todo esse contexto. Mas só para dar uma visão geral, essa aluna nossa aqui, né, uma colega, a Rafaela, que ela, na sua dissertação, ela fez um levantamento das tecnologias da informação e comunicação nos cursos de licenciatura em Química. E vejam só, apenas 17 instituições que ela selecionou, universidades federais, estaduais e confessionais, disponibilizavam a ementa e o currículo. E aí ela pôde ver quais eram as características das disciplinas que envolviam tecnologias nesses cursos, né, de licenciatura em Química no Brasil. E aí, ó, aqui a gente tem 50% das emendas diziam que era para, olha, conhecer as tecnologias. Outro também, ó, aqui, ó, o verde que está aqui, utilizar, 36,5%. Utilizar na disciplina algum material que faz uso das tecnologias. E apenas 9% elaborar um material. Dentro dessa pesquisa dela, a gente vê que a importância de elaborar um material, porque quando a gente produz o nosso próprio material, nós utilizamos com mais fervor. Né? Eu digo isso aos meus alunos, olha,
Quando a gente produz nosso material, a gente usa porque a gente sabe a finalidade dele, a gente sabe o propósito que ele fez. E não aquele produto que vem já pronto, feito por uma empresa, né? Lembra do modelo tecnicista, já vem pelo especialista que você apenas vai usar. Eu acredito muito que quando a gente cria nosso próprio material, a gente sabe o propósito, o objetivo e como utilizar no nosso contexto. Então, esse é esse trabalho da Rafaela, né, da sua dissertação, orientada aí pelo professor Marcelo Leão, faz essa visão, traz essa discussão bastante pertinente. E aí, além disso, acho que você já deve ter ouvido falar do TEPAC, que é o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. Né? A gente tem o conhecimento pedagógico do conteúdo, que foi o Schumann trouxe, né, um modelo, mas foi inserido, né, a esse modelo do Schumann o conhecimento tecnológico. Né? Aí você tem conhecimento tecnológico, pedagógico, conteúdo, que é um conhecimento que o professor, né, precisa ter para ensinar com e sobre tecnologia em sua área disciplinar. E aí a gente começa a pensar, né, que esse conhecimento, existem algumas características aqui, o conhecimento e conteúdo, né, que o Schumann propõe lá. Esse conhecimento e conteúdo, ele se refere, né, ao conhecer o conteúdo. O professor precisa conhecer o conteúdo. Aí depois tem um conhecimento pedagógico, conhecer que teorias, que metodologias o professor pode utilizar para ensinar. E o conhecimento tecnológico, aqui é uma tecnologia padrão, que pode ser desde o quadro, o giz, o livro, o caderno, até os vídeos, a internet. Ou seja, fala da tecnologia de uma forma geral. Então, a junção desses conhecimentos, né, proposto lá pelo Schumann, e a inserção da tem aqui o TEPAC, conhecimento tecnológico, pedagógico, conteúdo. Bastante interessante, que fala como o professor pode, né, trabalhar, ensinar e sobre tecnologia. E aí, pensando nisso, a gente veio, né, pensou, olha, temos as concepções pedagógicas, metodológicas, né, aquela questão, o ensino tradicional, o ensino da escola nova, ou a pedagogia histórico-crítica, a tecnicista, e as tecnologias digitais. Então, a gente começou a pensar, olha, dentro desse contexto, você tem lá o modelo, né, da escola nova, que propõe a aprendizagem centrada no aluno, e ficamos refletindo sobre a possibilidade de juntar esses modelos, né, com as tecnologias, e aí trazer uma brincadeira aqui, um ensino moderno. Então, surgiu, dentro desse contexto, aí foi para a gente situar o modelo da aprendizagem tecnológica ativa. É um modelo explicativo, né, que traz a discussão como pode ocorrer a incorporação das tecnologias digitais às metodologias ativas. Né? A ideia desse modelo é que o aluno, o estudante, ele tenha controle de sua aprendizagem, né? Fazendo todo esse processo, acessando conteúdos digitais no momento que quer, no horário que for conveniente, no local que é adequado. Então, a gente fala um pouquinho sobre essa possibilidade, né? Na aprendizagem tecnológica ativa, os alunos eles podem se encontrar num espaço online, né? Com o objetivo de falar, de aprender, de compartilhar. Né? Além disso, os alunos, né, os estudantes, eles podem promover uma participação mútua, proativa, visando contribuir para a aprendizagem de cada um. Eu vou falar desse modelo para você. Então, lá em 2018, a gente lançou, né, esse modelo que está disponível aí na Revista Internacional de Educação Superior. Está aqui a referência, né? Mas se você colocar no Google aprendizagem tecnológica ativa, possivelmente esse artigo vai aparecer para vocês. Então, dentro desse modelo, a gente se inspirou, né? Ele está trabalhando algumas abordagens. Uma abordagem construtivista, e aí que ela é fundamentada quando, dentro do processo evolutivo da aprendizagem do estudante, né, o indivíduo se torna autônomo. Ou seja, ele questiona, ele é interativo ao seu meio. A participação ela é mais efetiva desse estudante. Também nesse modelo, uma abordagem, ela tem lá uma abordagem construcionista. O Papert, né, fala que quando o indivíduo está engajado na construção de algo,
que ele gosta, né? Algo que ele quer fazer, ele põe a mão na massa. E quando ele põe a mão na massa, né, ele tem mais prazer, ele se envolve mais. Não, para Papert, né, o papel do professor é criar condições para a invenção e não apenas prover conhecimento pronto. A ideia é que o professor, olha, ele apresente condições para que o aluno ponha a mão na massa, para que o aluno participe. E a terceira abordagem é a conectivista, que ela já diz assim, dentro do conceito de conectivismo lá do Siemens, traz, ó, que a habilidade de realizar distinções entre a informação importante e não importante é super vital para cada pessoa. Então, ele tem como ponto de partida o indivíduo, explicando como ele aprende e se comunica no ambiente da rede, né, mundial de computadores, a internet. Além disso, esse modelo, ele traz 5 pilares. E que pilares seriam esses, né? Eu chamo de datável. São 5 pilares que não são excludentes, eles não são hierárquicos, mas existe um trabalho que pode ser realizado de uma forma sequenciada, e aí eu vou apresentar cada um desses pilares, mostrando como é que eles se comportam dentro da aprendizagem tecnológica ativa. Então, o primeiro pilar que eu vou falar é o papel docente. Para que ocorra, né, uma aprendizagem tecnológica ativa, o primeiro passo é do professor. Né? Ele que vai ajudar o aluno, dentro desse processo, né, de aprendizagem, a escolher as múltiplas opções que ele tem para aprender. Ele vai estar ali acompanhando. A ideia do professor, né, o papel do docente, é que ele atue como orientador, supervisor, facilitador, dentro desse processo de aprendizagem. E aí lembra muito o quê? As ideias lá da escola ativa, né? Onde o aluno ele está lá participativo e o professor ele está orientando, ele está ali acompanhando, mediando esse processo. Entretanto, o papel do professor não é um papel apenas de orientador. Ele tem parte na construção do conhecimento do aluno, pois ele entende que essa construção ela é de forma dinâmica e advém sobre a reflexão conjunta sobre o mundo real, sobre o papel do aluno, sobre o seu papel, sobre todo o contexto que está relacionado com esse processo, né, de ensino e aprendizagem. E o professor ele deve ir além, né, desse ensino pré-formatado. Né? O professor, antes de qualquer outra ação, ele deve assumir um papel investigativo, né, na sua prática pedagógica, refletindo sobre ela, a fim de conhecer problemas, propondo soluções, ajudando, mediando. Além disso, o professor, né, ele tem sua ação como muito importante, é uma ação muito importante, pois envolve a construção de situações de ensino que vão promover uma aproximação crítica do aluno com a sua realidade. Então, a gente tem aí o papel do professor, papel docente, dentro da aprendizagem tecnológica ativa. E aí eu faço um parêntese, né, dentro que papel é esse do professor, né? E aí, é aquele professor analógico, eu chamo professor analógico, é aquele que usa as tecnologias analógicas, aí, ó, usa o quadro, usa o livro, né, usa o laboratório, ou aquele professor digital que usa o computador, usa a lousa interativa, ou o laboratório virtual. Eu digo que o professor, dentro da aprendizagem tecnológica ativa, ele tem que ter um papel digilógico. É o professor digilógico. Eu inventei esse nome, né, com uma forma de ilustrar. Por que digilógico? A ideia do digilógico diz assim, o professor, ele pode, em determinados momentos, utilizar os recursos analógicos, livro, caderno, laboratório, mas também ele pode usar o celular, pode usar o computador. O professor digilógico é aquele que, em sua prática pedagógica, olha aí, faz uso de diferentes recursos disponíveis. Ou seja, ele atua utilizando, de acordo com o contexto de sala de aula, determinados recursos didáticos. Ele usa esses recursos de acordo com as necessidades daquela aula, daquela turma. Né? No primeiro ano A, eu uso uma determinada tecnologia. No primeiro ano B, que é o mesmo conteúdo, mas eu posso usar outro tipo de tecnologia. Essa é a ideia do professor digilógico. Ele vai usar os diversos recursos diante da necessidade
de cada turma, de cada contexto seu em sala de aula. Passando do professor, né, a gente vai agora para o papel, né, do aluno, né, o protagonismo do aluno, é o segundo pilar. Desculpa. Nesse protagonismo, ó, a primeira ideia é necessidade de um sistema de ensino centrado no aluno, desse aluno. Novamente, volta lá para a escola ativa, o processo, né, de aprendizagem ali centrado nas necessidades do aluno, no foco no aluno. Então, existem dois elementos que a gente considera. O primeiro é aprender de forma personalizada e o outro é aprender por competências. O aluno ele aprende de forma personalizada numa aprendizagem tecnológica ativa e por competências. Como é que é essa aprendizagem, né, de forma personalizada? Ela é adaptada às necessidades particulares do estudante. Ou seja, ela pode ocorrer onde, quando e como esse aluno quiser. Além disso, quando ele aprende por competências, ele deve, né, os alunos ele devem demonstrar um domínio sobre determinado assunto antes de passar para o próximo. É fácil isso? Não é simples. Né? Implica aspectos de perseverança, determinação, né? Pois esses alunos eles têm que trabalhar nos problemas que estão, né, ao seu redor, que eles possam ser resolvidos com sucesso. Esses alunos, eles precisam ter consciência, né, de que só vão passar por um novo conteúdo quando ele compreender aquele que está sendo discutido. Senão ele vai ter uma lacuna dentro da sua aprendizagem. Não estou dizendo que é fácil, mas isso é possível quando o professor também está participando, quando o professor também está ali presente nesse processo. E aí, dentro desse protagonismo do aluno, você tem, né, que ele vai ter a capacidade de tomar decisão a respeito do seu próprio aprendizado. Ou seja, a autonomia. A ideia do protagonismo do aluno é que ele seja autônomo dentro do processo de aprendizagem, na construção do seu conhecimento. Então, o sistema de ensino tem que ser centrado no aluno. Isso não quer dizer que o professor vai ser esquecido, de maneira alguma. O papel do professor também é importante. Vocês viram logo que falei do papel do docente, aí agora temos o protagonismo do aluno. Além disso, o outro pilar é o suporte da tecnologia. E dentro da aprendizagem tecnológica ativa, a gente tem várias possibilidades de usar as tecnologias. E essa pode ocorrer de forma externa, outros recursos, e também pode acontecer com o professor escolhendo. De uma forma geral, quando a gente fala do uso das tecnologias, de aprender fora, aquela primeira parte, olha, aprender na rede, a gente tem um conectivismo, que é considerada uma teoria da aprendizagem para a digital, que explica, né, quais são as ações necessárias, né, na aprendizagem pessoal, que utilizam as informações fora do nosso conhecimento primário. O Siemens diz assim, que, olha, conhecimento, aprendizagem não está em nós, está na rede. Então, a ideia do conectivismo é isso, que o conhecimento ele é distribuído numa rede de conexões, e que o aluno vai fazer uso. E aí, 8 princípios que o Siemens fala. Aprendizagem e conhecimento baseado na diversidade de opiniões, né? A aprendizagem é um processo de conectar nós, especializados ou fontes de informação. Talvez você deve seguir alguém que você conheça ou que você admire, né, pelos seus trabalhos, né, pelo seu material. Então você, vou seguir fulano porque ele sempre fala alguma coisa sobre a química, sobre um conteúdo de química que eu gosto muito. É esse tipo de aprendizagem que o Siemens está falando, que ocorre quando estamos na rede. Aprender também por aplicativos não humanos. Que aí o Siemens, essa é a parte bastante polêmica, diz, olha, a gente pode aprender, a aprendizagem pode estar ocorrendo fora do homem, da pessoa, né? Pode estar ocorrendo na rede, em aplicativos. Também ele diz, a capacidade para conhecer mais é mais crítica do que o que é conhecido. Ele diz assim, o que você sabe hoje não é muito importante para o que você vai aprender mais na frente. Então, encoraja a manter conexões, a identificar conexões entre áreas, a atualização é uma intenção de todas as aprendizagens conectivistas. Então, a tomada de decisão, ele diz que é um processo de aprendizagem.
o aluno, né, quando a gente escolhe o que aprender e como compreender, né, o sentido da nova informação, ela se torna real, ela se torna uma mudança permanente na nossa vida, né, no nosso conhecimento, na nossa construção. Então, dado que é verdade hoje, pode já não ser amanhã. O Simmons diz, olha, o que hoje é considerado como verdade, aí essa capacidade de tomar decisão, ela varia muito dependendo do que está no meu contexto. Então, o que é hoje considerado como verdade, amanhã ela já não pode ser. E aí você deve estar pensando, as fake news, né? Ou a era da pós-verdade. E aí, como é que essas tecnologias podem ajudar? Rapidinho, por um bom tempo, os professores se comportavam assim, ó, como se a informação, aqui, ó, viesse num bebedouro. E ele, o professor, vai instruir os alunos. Mas como é que está atualmente? Nós temos aqui, ó, um dilúvio de informação em que o professor vai ensinar os estudantes, entre aspas, a nadar. Para quê? Para que lá ou não achar que a Terra mesmo é plana. Então é importante esse papel do professor, né, dentro das tecnologias. E aí, esse aqui eu vou falar bem rápido, foi um relatório de estudo lá no Campus Technology, nos Estados Unidos, com 232 professores, né, de diversas faculdades americanas, falando das tecnologias que vão desaparecer. E aí, que vão desaparecer nos próximos 10 anos e as que vão surgir nos próximos 10 anos. Algumas aqui eu concordo, outras eu discordo. Ele diz que o livro vai desaparecer. Eu não acredito que o livro vai desaparecer. Ele fala aqui, ó, sobre o uso, por exemplo, dos dispositivos móveis. Aqui, os dispositivos, né, móveis já são bastante utilizados, realidade aumentada. Né, eu tenho um aluno que está trabalhando com realidade aumentada e virtual. Né, a gente tem aqui, ó, internet livre, rápida e segura. Será que vamos ter? Aprendizagem adaptativa e personalizada. Isso também já está acontecendo, né? Impressoras de modelagem em 3D. Ou seja, algumas tecnologias estão surgindo, outras estão deixando de ser utilizadas, né? Por exemplo, retroprojetor. Talvez algum de vocês já deve ter visto utilizado, né? Computadores e laptops. Será que vão deixar de existir? Basicamente, a gente faz tudo no uso do celular. Então, dentro disso, as tecnologias nas escolas, elas passam, né, por alguns objetivos, ensinar tecnologia, ensinar com tecnologia, ensinar a partir da tecnologia. E aí a gente fundamenta lá no TEPAC, né? Olha, o TEPAC fala sobre o uso da tecnologia, como utilizar, sobre utilizar a tecnologia de forma a auxiliar na aprendizagem dos alunos. E aí, passamos para o quarto pilar, que é a aprendizagem. Olha aí, a aprendizagem. Essa aqui eu vou falar um pouquinho. Dentro da aprendizagem tecnológica ativa, não existe um único modelo de aprendizagem. Certo? Existem 4 que nós fundamentamos, né, baseados na aprendizagem ativa. E aí eu vou falar aqui cada uma rapidamente. A aprendizagem individual, a colaborativa, a social e ubíqua. Mas antes disso, eu vou falar da aprendizagem ativa. Por quê? Várias vozes já falavam, né, sobre a importância do aluno ser participante ativo na aprendizagem dele. Então, isso não é novidade. E aí a gente tem esse cone aqui, ó, um cone chamado cone de aprendizagem, que o Edgar dele já trabalhava há muitos anos, né, desde 1969. Diz assim, ó, os alunos aprendem, né, lembram, semanas depois, 10% do que eles leem. 20% do que eles escutam em uma palestra. Olha, vocês vão lembrar 20% aí. Mas como eu estou usando imagem, vocês vão lembrar 30%. 50% quando vê um filme ou uma demonstração. Talvez aquela aula no laboratório que o professor fez uma demonstração que explodiu, você deve lembrar direitinho. Lembro quando eu coloco o sódio na água, quando está uma explosão, sódio metálico, né? Então, são situações que fazem com que os alunos, né, lembrem. Não tudo, uma parte. E aí são chamadas metodologias passivas. Já quando
o aluno diz, escreve em grupo, participa, quando ele pratica, olha, ele lembra até 90%. E aí é o que é chamado de metodologias ativas. Essas metodologias ativas, elas vêm dessa ideia de que o aluno, a aprendizagem está sendo centrada no aluno, né? Ela ocorre centrada no aluno, né? De forma que a aprendizagem que o tornava, né, secundarizava ele, né? O aluno era secundário dentro da escola tradicional. Na metodologia ativa, ele é participante ativo e principal, né? Ele está ali como protagonista. Essa é a ideia da metodologia ativa, né? É uma aprendizagem centrada no aluno, de forma que não haja um único detentor de conhecimento. E aí, ó, gerando autonomia, né, para esses alunos, para esses estudantes, de forma ativa e atuante. E o professor, ó, assumindo um papel de mediador. Aqui, além disso, continuando com as aprendizagens, nós temos aí a aprendizagem individual. E aí, rapidamente, o aluno aprende de forma autônoma e pessoal. Ela é derivada de condições acadêmicas, né, e estruturais, e também a gente aprende lendo, ouvindo, errando, praticando. É uma forma, né, que se relaciona com a aptidão do indivíduo de realizar uma tarefa. Aprendizagem individual. Todos nós aprendemos individualmente. Mas também nós aprendemos de forma colaborativa. E aí, lembrando que colaborativa não é a mesma coisa de cooperativa, né? A cooperativa, essencialmente, é um processo de divisão do trabalho. Cada um faz sua parte. Na colaborativa, não. Os membros do mesmo grupo, eles contribuem para resolver um problema conjuntamente. Então, a aprendizagem colaborativa, ela favorece a colaboração entre os pares, atingindo um determinado objetivo. Considera a troca de conhecimento, né, e pode realizar, né, levar à realização dos objetivos propostos. Muito importante dentro desse processo. Outra aprendizagem também que está dentro da aprendizagem tecnológica ativa é a social. É aquela que a gente aprende pela observação. Eu uso muito esse exemplo. Se você estiver andando de bicicleta com seu colega, né, e ele cair num buraco na bicicleta, com a bicicleta lá, tenho certeza que você não vai cair nesse buraco. Por quê? Porque você aprendeu, você viu, você observou. Essa é a ideia. E aí o Bandura, que traz essa proposta de aprendizagem social, já lá de 75, e agora é chamada de teoria social cognitiva, fala que a gente aprende no convívio, né? Se refere a essa aprendizagem que ocorre por meio da observação, da conversação e dos questionamentos. E aí, dentro da web, né, digamos assim, quando os estudantes compartilham online, né, outras pessoas podem também estar discutindo sobre o problema, sugerindo soluções, explicando. Às vezes, você vai lá numa busca, né, você está com uma dúvida, quero resolver tal situação. E aí você vê lá algum fórum que alguém também tinha essa mesma dúvida que você. E aí você aprende pela observação de outro problema. Isso é interessante, muito ocorre dentro de um ambiente virtual, né? Nela a gente aprende de e com os especialistas, né? Através de conversas nas redes sociais, na Web 2.0. E a aprendizagem ubíqua, a quarto tipo de aprendizagem. E aí a gente tem nela, ó, que o aluno tem seu aprendizado ocorrendo em qualquer momento e em qualquer lugar. Essa aprendizagem, ela ocorre quando o aluno utiliza, por exemplo, dispositivos móveis. Sabe como? Olha, o aluno, ele tem essa aprendizagem ubíqua tem algumas características, que o aluno pode aprender pela permanência. Como assim? Eles nunca perdem seus trabalhos no processo de aprendizagem porque é lembrado continuamente, né? Olha, tem atividade, tem trabalho para fazer, o próprio dispositivo vai lembrando quando é habilitado. Também ele pode acessar dados, vídeos, documentos em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Sem precisar ter esse material disponível no seu dispositivo, né? Tem informação imediata. Olha, quando acontece alguma coisa, alguém já te manda um zap. Olha, você já vai ter ali uma informação de forma instantânea e rápida. Interatividade, pode interagir com outros colegas.
né? E aí existem algumas atividades educativas que são situadas, né? Por exemplo, a aprendizagem, ela pode ficar integrada à vida diária, né? Os problemas que vamos encontrando, vamos resolvendo dia após dia, cotidianamente. Então, a aprendizagem ubíqua, ela é bastante presente, ela se dá no aqui e agora, né? Sendo por natureza dispersa e, às vezes, casuística, né? Pode levar muitos a achar que não ocorre aprendizagem, mas a gente está aprendendo em qualquer lugar e a qualquer momento, né? Então, fechando as aprendizagens, vamos agora para a avaliação. Quinto pilar, já estou terminando. Então, no da avaliação, a gente tem... A avaliação consiste em refletir, né, analisar resultado, tomar decisões, fazer relações. E aí, dentro desse processo, a gente tem alguns tipos, né, de avaliações. Classificatória, diagnóstica, formativa, somativa, autoavaliação. E a classificatória é fundamental, né, para identificar dificuldades. Geralmente, a gente tem essas nas universidades, nas escolas. Mas também podemos ter uma avaliação compreensiva e mediadora. Nessa tipo de avaliação, a ideia, né, o erro não é considerado como algo negativo, mas sim ele é algo que pode ser construtivo. É parte do processo de uma aprendizagem ativa. Então, ó, a gente tem uma avaliação compreensiva e mediadora, né, ampliar a possibilidade de aprender dos alunos a partir do acompanhamento de ações que eles vão utilizando nos ambientes digitais. Às vezes, o aluno responde de uma forma incoerente para aquela questão, e vai o colega e conversa, olha, não é assim, eles vão, não parte como, você errou. Sim, vamos construir o porquê você trouxe essa resposta e o que podemos levar, né, e aprender com essa resposta. Então, dentro da aprendizagem tecnológica ativa, esse pilar da avaliação, ele é muito pessoal, o professor define, ou o aluno também, dentro desse processo. Também pode ser formativa, né? Aqui, ó, a gente tem um processo contínuo, os dados são coletados, né, por meio de uma avaliação formativa, traduzida em etapas operacionais para informar os modelos, planejamento de aulas. Vai depender muito da estratégia do professor. E aí, essa avaliação, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser de uma forma, a avaliação dita formal, que ocorre com data e horário pré-estabelecido, né? A gente é o que mais ocorre comumente, ou uma avaliação informal, né? Que acontece sem tempo e espaço pré-estabelecido. E aí depende de como o professor quer avaliar, depende da estratégia, depende de todo um contexto no uso da aprendizagem tecnológica ativa. E aí, fechando, né, para a gente finalizar, a gente tem aqui, ó, o papel docente, que ele pode, ó, indicar ou usar a tecnologia, o suporte à tecnologia, que vai contribuir para o quê? Para a aprendizagem. Da mesma forma, o professor, papel docente, ó, como mediador, tem lá o protagonismo do aluno, que pode usar as tecnologias, né? Pode aprender de forma personalizada, né? Essa aprendizagem do aluno. E o professor também, ele define que tipo de avaliação vai ser utilizada. E aí vai verificar como se deu a aprendizagem do aluno. É uma proposta, é um modelo que tenta explicar o uso das tecnologias. Ela pode ser feita por meio da ação do professor ou do aluno. E aí, esse uso da tecnologia, ele é baseado numa aprendizagem ativa, né? Que é a aprendizagem ativa, usando as tecnologias. Então, esse modelo, ele permite que professores e estudantes, né, ele aprofunde o conteúdo de seu interesse, né? De uma forma que vai haver um ganho na aprendizagem em relação à metodologia tradicional, independente até da disciplina, né? Com a ATA, é possível usar diversas tecnologias digitais. É um modelo proposto que apresenta uma visão abrangente, né, do uso concomitante das tecnologias digitais com as metodologias ativas na educação. E aí, quais são as possibilidades? A gente tem aí, ó, sala de aula divertida, a gente pode usar dispositivos móveis, pode usar os jogos, a gamificação, né? Podemos usar vários recursos digitais aqui e também algumas estratégias. Para ajudar vocês, e aí, você já está sendo, é o penúltimo slide aí,
esse ano, é um dos últimos, desculpa, gente, disse que era o penúltimo, é um dos últimos, mas está acabando. O estudo do corpo latente da internet, eu falo aqui nesse trabalho sobre metodologias ativas e tecnologias digitais. Muito provável você ver trabalhos assim, tecnologias e metodologias. Isso é o modelo da aprendizagem tecnológica ativa. O uso das tecnologias com as metodologias ativas. Por isso que a gente traz essa proposta do modelo da aprendizagem tecnológica ativa. Como o professor pode fazer uso, né, das tecnologias e das metodologias ativas. E nesse artigo, eu mostro alguns exemplos que estão no ensino das ciências. Mas aí eu chamo a atenção para vocês, lá no finalzinho dele tem uma tabela com 12, existem mais, metodologias ativas que podem ser utilizadas, né, no uso, né, através da aprendizagem tecnológica ativa. Então, ó, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em games, em equipes, o POGIL, que é um processo de aprendizagem orientado por investigação guiada, usando as tecnologias, tá, gente? O Peer Instruction, que é a instrução por pares, que tem um aluno trabalhando com esse temático, ó. Pensamento compartilhado por pares, aprendizagem maker, ensino híbrido, a sala de aula invertida, embora a sala de aula invertida está dentro do ensino híbrido, mas aqui a gente tem um foco bem específico, né, que lá o Berner e o Sams trouxeram, do Flip Classroom, né, da sala de aula invertida. O ensino sob medida, que não é do modelo taylorista, tá? É uma forma diferente de ser trabalhado, apenas usaram um termo, eu digo assim, talvez infeliz, que é o Just-in-Time Teaching, que era baseado nesse modelo mais tecnicista, mas não é essa a ideia. E o Design Thinking, também tem alunos que estão trabalhando. Então, ou seja, você tem aqui, ó, aqui eu estou mostrando para vocês 12, né? As 12. Existem outras metodologias ativas que podem ser usadas. Então, você pode conhecer, ver possibilidades. Além disso, esse trabalho aqui na Química Nova na Escola foi publicado esse ano, no volume 2, no volume no número 2, né? Que fala sobre o uso do Kahoot, né? Alguns devem conhecer, e do Socrative, dentro de uma aprendizagem tecnológica ativa gamificada. Olha aí. Além de trabalhar com a tecnologia de formativa, você pode gamificar essa aprendizagem. E aí o Kahoot e o Socrative são dois recursos bastante interessantes para esse uso. E aqui, para finalizar agora sim, a realidade virtual ou aumentada. A imersão que pode ocorrer dentro do uso dessa realidade virtual aumentada, ela pode proporcionar uma aprendizagem tecnológica ativa. O aluno, quando ele está imerso, ele está participativo. Então, há uma possibilidade, dentro de uma estratégia, de que a realidade virtual e aumentada contribua para uma aprendizagem tecnológica ativa. Então, vocês têm aí possibilidades. E aí, recomendo para vocês este artigo, né, que também foi publicado esse ano, acabou de ser publicado, aplicativos de realidade virtual e a realidade aumentada, né, e realidade aumentada, para o ensino de química. Eu mostro alguns aplicativos disponíveis para que vocês possam fazer uso, né, no ensino de química. Tá? Também tem um aluno que está trabalhando, iniciando seu trabalho aí sobre realidade virtual e realidade aumentada. Então, gente, agradeço a atenção de vocês. Tem aqui, ó, o grupo Leutec. Você pode acessar o nosso site, leutec.ufrpe.br. Pode acessar o Facebook do Leutec, ó, Facebook da Leutec. O YouTube do nosso grupo. Tem lá vários materiais de alunos, né? Esse nosso canal, a ideia dele é mostrar as primeiras produções que nossos alunos fazem, né? Aí você deve, não é uma produção hollywoodiana, né? Não, é a primeira vez que um futuro professor está criando seu primeiro material. E eu acho que isso é importante, porque ele vai aprimorando, ele vai aprendendo. Então, muitos desses são as primeiras produções. Então, tem vídeos, tem podcasts, tem stop motion. Também tem algumas palestras nossas que falamos sobre as tecnologias. E aqui, novamente, ó, bit.ly, Leutec Apps, são todos os aplicativos que nós, do Grupo Leutec, produzimos. E aí, para fechar, também você pode me encontrar de forma pessoal, Química do Bruno, lá no Facebook. Você vai ver essa foto aqui, né? E no Twitter,
e no Instagram. Agradeço a atenção de todos e vamos conversar.